Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever nesse canal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like no joinha. Não esqueça, suporte esse canal com as doações. Ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado. Vamos começar. Se quiser, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Se for comprar na internet, clique no link abaixo na descrição, amazon.com e Shopee. Capítulo 17. Na verdade, esse julgamento positivo também é dado por Guicciardini e aceito pela maioria dos historiadores modernos. Em Pistoia, entre 1501 e 1502, durante a luta entre as duas grandes famílias rivais, Pantiati e Cancellieri, o governo florentino não soube intervir com energia. Todo o conjunto de cidadãos opõe-se a particulares, uma pessoa ou um grupo restrito, linguagem aparentada à da lógica escolástica. Ver Virgílio, Eneida, 563 e 564. Dido fala ao troiano e Leonei, a difícil situação e o fato do seu amigo ser novo me constrange a usar de tais métodos, a vigiar todas as partes até os confins de meu estado. Uma discussão da qual se indica o título, se é melhor, esta tendência à discussão é típica dos tratados políticos do século XV ao XVII em geral, porém desenvolviam longas discussões a respeito dos prós e dos contras. Maquiavel, por seu lado, resolve rapidamente o problema. Lócrios, habitante de Locria Spifíria, na Sicília, foi quinto Metelo, segundo Lívio, 19 e 20. Capítulo 18. Um dos mais famosos capítulos de O Príncipe é exatamente este, que começa com uma afirmação tão calma, dentro de uma estrutura sintática tão simples. Subitamente, porém, depois do habitual, entretanto, non de manco, o discurso com que se excrespa e se complica, transformando-se de abstrato em experimental, por experiência, de modo geral, em atual em nossos tempos. Quiron é filho mítico de Saturno, mestre de Aquiles, Jasão, Hércules e Teseu. Não se pode deixar de ressaltar o tema da necessidade, tão importante nesse capítulo. Os homens, portanto, creem não somente porque são tolos, mas também porque a necessidade os abriga. Assim, príncipe, por necessidade, engana a mente. Sempre, mais particularmente nesse capítulo, Maquiavel tende a enfeixar os seus juízos em períodos epigramáticos, muitos dos quais, de fato, transformaram-se em provérbios. Vejamos como a mesma coisa é analisada por Guicciardini em Ricordi, Recordações. Ainda que alguém tenha a fama de dissimulado e enganador, observa-se que algumas vezes seus enganos convencem. Parece estranho dizê-lo, mas é verdade que eu me recordo do que o rei católico, mais do que todos os outros homens, acha-se nesse caso. Entretanto, em suas manobras, não lhe faltava jamais que ele desse mais crédito do que o devido. Isso deve resultar ou da tolice ou da cupidez dos homens. Estes por crerem facilmente no que desejam, aqueles por não reconhecerem. Sobre Alexandre VI e Valentino, dizia-se: o pai não faz jamais aquilo que diz, e o filho não diz jamais aquilo que faz. Maquiavel sublinha e reforça o tema da necessidade, provocada pelos ventos da fortuna e pelas variações das coisas. Fernando Católico, capítulo 19. Nabis Ver, capítulo 9. Em 24 de junho de 1445, Batista, chefe dos Caneche, fez um acordo com Felipe Maria Visconti e, em seguida, atacou Annibale e seus assassinou. Depois, gritando o nome do duque, percorreu a cidade. O povo, porém, auxiliado pelos embaixadores de Veneza e Florença, matou Batista e parte dos conspiradores, expulsando os demais da cidade. Esse mestre Annibale é filho de Giovanni Bentivoglio, que foi senhor de Bologna de 1510 a 1512, e teve mais tarde que exilar-se em Ferrara, depois da Batalha de Ravenna. Santi Bentivoglio, provavelmente filho de Ercole, primo de Annibale, assassinado pelos Canetti, governou Bologna de 1445 a 1462. Esta instituição começou a funcionar plenamente com Filipe IV o Belo, que introduziu o terceiro estado no parlamento, mudando, portanto, completamente seu caráter e provocando esfacelamento da estrutura feudal do estado. Vem aqui em mente o episódio entre Valentino e Remiro de Urco, do século VII.
De agora em diante, Maquiavel trata metodicamente de todos os imperadores romanos da época dos Séveros. Universitar no original, Maquiavel salienta aqui que a comunidade mais poderosa para esses imperadores não era o povo, como nas situações examinadas por ele, mas o exército. O Estado romano havia de fato se transformado em uma sociedade que somente se podia manter unificada mediante guerras contínuas, que pareciam já a sua única razão de existir. Marco Aurélio Antônio reinou de 1161 a 180, é o autor de Meditações. Público Elvio Pertinax reinou durante poucos meses no ano de 1193 e foi assassinado pelos pretorianos. Alexandre Severo reinou de 222 a 235, foi assassinado pelos soldados chefiados por Maximino, que o sedou no poder. Por direito hereditário, Sétimo Severo sucedeu a Pertinax e reorganizou o exército, dando maior espaço às populações bárbaras, 193 a 211. O senador Juliano literalmente comprou o império de leilão dos pretorianos que haviam assassinado Pertinax. Pescenio Negro foi proclamado imperador pelas legiões de Antíoca, 193, mas foi derrotado por Severo e finalmente morto por seus soldados em 195. Albino foi comandante das legiões da Bretanha, também foi vencido por Severo e decapitado no ano de 197. Antônio Caracalla, um dos imperadores mais loucamente ferozes, 211 a 217. Cômodo, filho de Marco Aurélio, foi também um homem feroz e violento, morreu assassinado em 180. Júlio Velho Massimino, morto pelos soldados em 268, governou somente durante 3 anos. Heliogábalo reinou 218 a 222, extremamente jovem. Macrinio foi assassinado em 218, após um ano apenas de governo. Marco Dido Giuliano, já mencionado acima, sucedeu a Pertinax, sendo comprado em leilão a direito à sucessão. Foi assassinado 2 meses depois. O sultão do Egito e o grão-duque da Turquia. 12.000 infância chamavam-se janízaros, semelhante ao pontificado cristão, por seu caráter eletivo. Seus eleitores eram malucos, uma casta militar. Capítulo 20. Dividido pelas lutas internas dos partidos, entende-se que seja a vileza e má-fé dos súditos, isto é, no período que se encerra a morte de Lorenzo o Magnífico. Vaila ou Agnabello, depois da derrota veneziana, muitas cidades pertencentes ao domínio da terra firme de Serenissima rebelaram-se contra ela e passaram para o lado do imperador ou do rei da França. Pandolfo Petrucci tornou-se senhor de Siena em 1500, encontrava entre os participantes da dieta de Magione contra Valentino, de quem foi arqui-inimigo. Foi também o único a escapar da vingança do duque. Seu ministro Antônio de Venafro foi citado no século VII e será novamente no século XII, em um contexto bastante lisonjeiro para ele quanto para seu patrão, capítulo este, onde se fala justamente dos homens de confiança do príncipe. Isto é, historicamente, ressurge aqui o problema da relação entre a teoria e o capítulo citado quanto a sujeitos, ver nota 6 do capítulo 6, capítulo 4. Vamos parar por aqui, depois continuaremos. Subscreva no canal, deixe o like. Se for comprar na internet, utilize o link da Amazon e da Shopee. Muito obrigado, uma boa tarde.